A caridade não busca seus próprios interesses. Você conhece alguém que só pensa em si mesmo, que não consegue enxergar os outros porque fica só olhando para o seu próprio umbigo e, portanto, se torna uma pessoa muito infantil, imatura, incapaz de viver e conviver com os outros? Então, você precisa assistir esse vídeo até o final. Olá, tudo bem com você? Esse aqui é o canal Homens de Fé. Eu sou o Rafael Matos. Se você está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós estamos no 5º episódio da série A Prática do Amor na Família, onde nós estamos refletindo sobre o hino à caridade, ali onde aparecem algumas virtudes essenciais do amor cristão. Hoje estamos falando que o amor não busca os próprios interesses. Então, o amor, ele não é egoísta, porque uma pessoa egoísta, ela é incapaz de amar, ela é incapaz de conviver com as outras pessoas. Isso é muito sério. Eu peço a você que procure refletir, não somente olhando para os outros, mas olhando também para si mesmo. Em que situações você percebe, você vê que é uma pessoa egoísta? Driblar o egoísmo é algo fundamental para que nós sejamos reconhecidos verdadeiramente como discípulos e missionários de Jesus. Pois, como ele nos ensinou, amai-vos como eu vos amei. Nisto vão reconhecer que vós sois os meus discípulos. E aí precisamos nos perguntar, nós como cristãos, como católicos, estamos amando como Cristo nos amou? Precisamos entender que para driblar ou libertar-se desse egoísmo, nós precisamos compreender o processo educativo que está por detrás de uma pessoa egoísta, de uma mentalidade egoísta. Quando nós vamos crescendo, diz um livro eu não vou lembrar o nome agora, mas é um livro do padre Alírio Pedrini, ele usa esse exemplo de que nós, no processo de crescimento, de desenvolvimento, não só da fé, mas enquanto pessoas, enquanto ser humano, nós recebemos dos outros, dos adultos, muitos pratos cheios de afeto. E isso vai nutrindo a nossa emoção, vai nutrindo também a nossa fé, a nossa percepção do mundo, das pessoas, da vida, nossa percepção de si mesmo, nossa autoestima. Por isso é muito importante dar amor para as crianças, amar, não perder nenhuma oportunidade de demonstrar afeto para os filhos, né? Especialmente para as crianças. Porém, com o passar do tempo, é muito saudável que também nós possamos ir aprendendo a amar mais os outros do que esperar ser amado, a servir mais os outros do que esperar sempre ser servido pelos outros. Ou seja, é olhar mais para as necessidades das outras pessoas do que para a própria necessidade. Isso, é claro, não quer dizer que a gente tenha que o tempo todo esquecer de si mesmo, mas que quando nós tivermos que olhar para si mesmo, cuidar de nós mesmos, não seja por um egoísmo, por um egocentrismo, mas seja para nos sentirmos melhor, mais capazes de, na sequência, ao voltarmos ao convívio com os outros, sermos capazes de amar mais os outros. Por isso é necessário, é claro, momentos em que a gente se cuide das nossas próprias coisas, mas isso não pode ser o tempo todo. Porque quem faz isso o tempo todo é infantil, é imaturo, está no nível ainda de uma criança, no sentido negativo mesmo da palavra. Porque é claro que existem outras questões que Jesus aponta no Evangelho, que nós precisamos imitar a criança, que é a humildade, a confiança, enfim, não é esse o objetivo desse vídeo. Nós estamos falando da questão do egoísmo e como se libertar desse egoísmo que nos torna imaturos e não permite que a gente possa se tornar pessoas adultas que saibam doar-se gratuitamente. Essa é a palavra-chave que combate, que vai na contramão daquela pessoa que busca os próprios interesses. Quem busca os próprios interesses jamais consegue doar-se gratuitamente aos outros. E isso é triste, porque a pessoa sempre vai se sentir vítima das situações, porque nunca vão corresponder exatamente àquilo que ela esperava. Por melhor que seja a estratégia dela para alcançar os próprios interesses,
Geralmente, quando a gente age assim, nós nos frustramos muito. Mas quando a gente busca doar-se desinteressadamente, de uma forma desprendida, sem querer receber recompensa dos homens ou das pessoas, mas na certeza de que Deus, no tempo certo, da forma correta, vai sim nos recompensar, aí nós damos um passo gigantesco na capacidade de amar, de dar mais do que receber. Lembra a oração de São Francisco? Muitos de nós rezamos, cantamos a oração de São Francisco, mas poucos de nós praticamos. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, ou que eu ame mais do que eu seja amado. Enfim, é muito bonito isso na música, mas na prática é isso mesmo que precisa ser feito, porém é muito difícil. Precisa você morrer para si mesmo, morrer para o seu ego e parar de ficar centrado apenas nas suas necessidades. Eu gosto de lembrar de uma história de uma certa mulher que foi até o supermercado para comprar coisas lá, porque ela ia fazer uma pizza, ia fazer um lanche para umas visitas que estavam na sua casa. Quando essa mulher saiu do supermercado, adivinha, ela topou com outra pessoa e as duas bateram de frente e foi sacola para todo lado. Enquanto isso, a mulher começou a xingar, a reclamar. Onde é que você viu? Não viu que eu estava cheia de sacola? Por que você não olha por onde anda? E de repente, ela percebe que a outra pessoa estava procurando a sua bengala e era uma pessoa cega. Então ela se encheu-se de compaixão e ali entendeu que a errada era ela, que a pessoa egoísta estava sendo ela, porque estava olhando apenas para a sua necessidade, sem levar em conta a dificuldade ou a necessidade da outra pessoa. Então, quando a gente faz esse exercício de olhar para si mesmo, para verificar se estamos sendo egoístas, egocêntricos, e não estamos levando em conta o processo do outro, a gente pode também fazer essa dinâmica, onde um casal estava tomando café e de repente o marido olhou para a janela e percebeu que a vizinha sempre estendia o lençol sujo no varal. Até que uma certa vez ele notou que o lençol estava limpo naquele dia e comentou com a sua esposa. E a esposa disse assim: não, meu bem, hoje eu lavei a nossa janela. Então ele entendeu que na verdade era a forma que ele estava vendo, de uma forma egoísta, sem perceber que era a janela deles que estava suja. E nós, quando somos egoístas, nós não levamos em conta que talvez nós tenhamos um cisco no nosso olho, como o Evangelho também nos alerta, e acabamos vendo coisa de maneira equivocada. Então o egoísta, ele também distorce a realidade. O egoísta, ele não consegue ver bem a si mesmo e não consegue ver bem o outro, não consegue interpretar de uma forma adequada as situações que acontecem na sua vida. Quanta coisa, não é mesmo, dá pra gente falar sobre esse tema do egoísmo? Então, gostaria que você comentasse aqui embaixo. Você conhece pessoas egoístas? Como que você faz para não ficar preso ao egoísmo e ser uma pessoa que se doa gratuitamente, sem esperar recompensa, sem julgar preconceituosamente os outros, mas uma pessoa que analisa melhor a situação? Olha só o que a Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 10, versículo 8. Recebeste de graça e de graça dai. Ou seja, o amor que nós temos em nós, a capacidade de amar, é por isso que ela precisa ser gratuita. Porque a capacidade que nós temos de amar, nós recebemos de graça. É de graça que o Senhor nos dá o Espírito Santo que nos faz capaz de amar. E é por isso que nós precisamos amar gratuitamente. Olha só também o que está escrito lá em Filipenses capítulo 2, versículo 4. Cada qual tem em vista não seus próprios interesses, e sim os dos outros. Interessante essa passagem, não é mesmo? Porque normalmente a gente escuta assim, que nós não devemos se preocupar com a vida dos outros, se preocupar com a própria vida. Isso é claro que precisa do discernimento, do bom senso para ser bem compreendido. Quando a palavra de Deus nos diz isso, está dizendo que nós precisamos parar de ficar exageradamente olhando para as próprias necessidades, estar atentos, assim como Maria esteve nas bodas de Caná, sobre as necessidades das outras pessoas. Então não é cuidar da vida dos outros como alguém
que é fofoqueiro ou como alguém que quer somente atrapalhar. Não, mas é como alguém que quer servir o próximo, que quer ajudar a trazer soluções para problemas que existem. É servir mais do que esperar ser servido. Olha só também o que vamos encontrar lá em João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. O Senhor deu a vida para nos salvar gratuitamente. E olha só o tamanho do amor de Cristo por você e por mim. Ele deu a própria vida. E deu essa vida até pela morte de cruz. Será que você é capaz de gratuitamente dar a vida pelos outros? Isso é amor. Dar a vida, e dar a vida não só no sentido como Jesus que esteve numa cruz, mas dar a vida a gente pode entender como cada coisa que você faz. Um café, uma comida, um remédio que você dá para alguém, uma escuta atenta àquilo que o outro disse, ou seja, é estar a serviço para o bem do próximo. Quais são as atitudes no teu dia a dia que demonstram que você de fato está a serviço do próximo? Porque se você não tiver como elencar algumas atitudes assim no seu dia a dia, preste atenção, fique atento, porque é bem provável que você esteja vivendo de uma forma egoísta, centrada apenas nas suas necessidades. E aí, se você estiver agindo assim, você não estará sendo um discípulo e missionário de Jesus Cristo, porque estará sendo alguém infantil, imaturo, que ainda não compreendeu que nós vivemos para servir ao próximo. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quero contar ainda para você uma história muito exemplar sobre essa necessidade de nos libertarmos do egoísmo para servirmos melhor aos outros. Mas antes, é claro, eu preciso pedir para você deixar algum comentário aqui para mim sobre esse tema, o que você está pensando desse vídeo, dessa temática ou desse canal, Homens de Fé. E também deixa aí o seu like, se não se inscreveu, aproveita para inscrever-se no canal, porque dessa forma você vai estar ajudando essa mensagem chegar a muitas e muitas pessoas que precisam ouvir uma explicação sobre esses temas que eu tenho tratado aqui no meu canal. Conto com a sua ajuda, ok? Então, a história que eu quero contar para terminar esse vídeo é a seguinte. Certa vez, um discípulo perguntou para seu mestre qual era a diferença do céu e do inferno. E o mestre explicou para o seu discípulo da seguinte maneira. Havia um lugar onde pessoas que estavam famintas ficavam em roda e tinha um fosso que dividia elas de um lugar central na roda onde estava uma panelona cheia de comida. Mas para ter acesso a essa comida, elas, é claro que não podiam pular esse fosso, né? Senão elas caíam ali, era um fosso muito profundo, muito longe. Então elas tinham que pegar colheres que eram com um cabo muito comprido e pegar a comida e aí sim levar à própria boca. Porém, quando cada um queria fazer isso, a colher caía, ou a pessoa batia a colher no outro, ou a comida derrubava, né? Porque é impossível, como é que vai fazer uma coisa dessa? Foi então que alguém teve uma sacada de pegar com a sua colher e servir o outro, olhar para a necessidade do outro, aquilo que dissemos nesse vídeo. Então, logo, todos puderam se alimentar. E esse mestre ensinou para o discípulo que no inferno, ou você pode entender também, as situações em que nós vivemos, que parece que estamos vivendo uma situação infernal, são situações em que nós estamos sendo egoístas, onde cada um procura atender a sua própria necessidade. O céu, ou situações na nossa vida real, concreta, que nós podemos experimentar um pouquinho do céu, são situações onde nós nos preocupamos mais em atender a necessidade do próximo, em não ficar atendendo a própria necessidade ou justificando o próprio ponto de vista em relação às situações que acontecem, mas procuramos ter empatia, realmente amar o próximo, se colocar no lugar dele e ver o mundo com os olhos dele, especialmente no sentido de atender às necessidades que o outro tem. Como Maria, eu já citei, Maria nas bodas de Canaã fez isso, esteve atenta às necessidades
dos outros e não a sua própria necessidade. A própria recompensa do amar está em poder amar. É maravilhoso poder doar-se gratuitamente, libertando-se do egoísmo, tendo essa certeza de que se tivermos alguma recompensa, e nós vamos ter, essa recompensa virá de Deus no tempo certo, e não das pessoas para as quais nós nos doamos. E lembre-se da passagem bíblica que diz: olhos jamais viram e ouvidos jamais ouviram as maravilhas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E quem ama a Deus verdadeiramente também ama o próximo. Você só vai amar o próximo se deixar de ser egoísta. Gratidão por mais esse vídeo juntos, obrigado por ter ficado até o final. Lembre-se que essa série ainda não terminou, então por isso eu espero você no próximo vídeo.